fica fácil para nós. Muito bem, vamos lá? Então, vamos trabalhar aqui. Ó. Vamos falar sobre o nome empresarial. Nessa segunda parte nossa do nome empresarial, mas o foco da nossa aula hoje, como dito, estabelecimento empresarial. Muito bem. Falando sobre o nome empresarial, vamos ver algumas situações aqui que são importantes. A aula nossa passada, tivemos a oportunidade de verificar que na nossa aula passada existem dois tipos de nome empresarial. Tá? Nós tivemos a oportunidade de ver que existe firma essa que pode ser individual, né? E também temos a nossa firma social. Firma social. Ótimo. E além de firma, tivemos também a oportunidade de verificar que existe denominação. Então, o outro nome empresarial é denominação. Claro, será uma denominação social quando tratar de uma sociedade. Então, dois tipos de nome empresarial que vimos na aula passada. Lembrando que qual é a função do nome empresarial? O questionamento que se faz é qual é a função do nome empresarial? A função do nome empresarial é, sem sombra de dúvidas, identificar o empresário. Vamos lembrar quem que é o nosso empresário rapidamente aqui, ó. Nós estamos trabalhando. Empresário é a pessoa natural que exerce a atividade de empresa. Então, pode ser a pessoa natural. O empresário nosso pode ser a pessoa natural que exerce a atividade de empresa. Ou o empresário vai ser uma pessoa jurídica. Na formatação de uma sociedade, por exemplo, uma sociedade limitada, ou essa pessoa jurídica pode ser uma sociedade anônima, sociedade cujo capital é dividido por ações, ou ainda pode ser uma EIRELI. Lembrando que nesse primeiro momento nós estamos trabalhando com o empresário individual, que é a pessoa natural exercendo atividade de empresa, esse empresário individual. Mas teremos a oportunidade de trabalhar em aulas futuras com a nossa EIRELI, por exemplo. Teremos a oportunidade também de trabalhar com as sociedades, sociedade limitada e sociedade anônima futuramente, né? Mesmo que isso seja objeto de próximos semestres ou outras disciplinas nossas. Mas enfim, o empresário é aquela pessoa que exerce atividade de empresa e para ele ser identificado precisa de um nome. Quais são as modalidades de nome empresarial que nós temos? Firma, individual ou social. E denominação social. Também tem a chamada denominação EIRELI. Também tem a firma, tem aqui um outro exemplo, que também a firma para EIRELI. Lembrando que o nome identifica o nome. O nome empresarial é para identificar o empresário. Vamos lá rapidamente, ó. O que é uma firma individual? Ó, firma individual, se é firma, sinônimo de nome. Então, é a utilização do nome da própria pessoa natural. Imaginemos aqui, ó, Antônio. Então, como que vai ser o nome desse empresário individual? Antônio. Completo ou abreviado, se ele tiver aí sobrenomes, as questões todas. Podendo colocar, né, o ramo de atividade. Comércio, de alguma coisa, comércio de pães, por exemplo, ou também ainda pode ser colocado, né, alguma partícula identificadora. Normalmente utiliza-se o que? Do empresário individual, quando da sua inscrição, CPF, mas é utilizado o nome da pessoa natural. Então, Antônio Comércio, lembrando que o comércio, ramo de atividade, e essa partícula identificadora, ela é, né, facultativa. Da mesma sorte, quando nós falamos em firma social, nós estamos diante de uma sociedade que utiliza o nome dos sócios. Então, nós temos uma sociedade, tem pessoa jurídica, que tem os sócios. Vamos colocar aqui os sócios, Antônio e Beto. Como que vai chamar essa sociedade? Pode ser Antônio, né, completo ou abreviado o nome todo, e Beto, comércio, né, podendo colocar esse ramo de atividade, comércio de roupas, comércio
de produtos alimentícios de forma aí facultativa. Então é facultativo colocar. Como que nós sabemos que se trata de uma firma? Nós sabemos que trata de uma firma porque tem o nome dos sócios, né? Tem aí o nome dos sócios, tá? E aí, veja, já vamos passar aqui para uma das situações da nossa aula de hoje, que é justamente, né, os princípios relativos ao nome empresarial. Isso está lá no artigo 34 da nossa lei 8.934 de 94. Quais são os princípios aplicáveis que devem ser observados no nome empresarial? Devem ser observados o princípio da veracidade e o da novidade. Princípio da novidade. Nós vimos na aula passada. O que é esse princípio da novidade? Que está aqui, ó. Princípio da novidade. E também está presente lá no artigo 1163 do Código Civil. Todo empresário, para o exercício da sua atividade, né, nós já vimos que ele deve, artigo 967 lá do Código Civil, fazer o seu registro perante a junta comercial antes do início da sua atividade. Ele deve. Contudo, para que ele possa ser identificado, ele vai fazer o registro do seu nome. O empresário individual vai fazer a sua inscrição de empresário individual. Se for uma firma social, faz lá a inscrição desse nome dessa pessoa jurídica, Antônio Berto. O que o princípio da novidade nos diz? Que, a depender da situação, o local em que está registrado esse nome empresarial, deixa eu só pegar o mapa do Brasil aqui por estados, por exemplo, né? Dentro daquela circunscrição geográfica, que está ali o nome empresarial registrado, e o registro se dá onde? Nas juntas comerciais. E as juntas comerciais, elas são o quê? Estaduais. Elas são estaduais. Então, dentro daquela circunscrição geográfica da junta comercial, né, nós temos que verificar se já existe outro nome empresarial. Né? Então, o que diz o princípio da novidade? O princípio da novidade fala o seguinte: o nome empresarial, quando vai ser registrado, há necessidade de se verificar se já existe outro nome previamente registrado dentro da circunscrição de proteção do nome empresarial. Qual que é o local de proteção do nome empresarial? O local de proteção do nome empresarial é por estado, né, como são as nossas juntas comerciais. E por que eu estava falando também do outro princípio nosso? O princípio da veracidade ou o princípio da autenticidade. E aí agora eu volto para o nosso nome empresarial. Veja, em se tratando aqui de firma, princípio da veracidade. O nome empresarial tem que ter, ó, firma individual. O nome empresarial, ele tem que ser o mesmo nome da pessoa natural que exerce a atividade, veracidade, autenticidade, né? Ou tem que ser o mesmo nome daquela pessoa, ou tem que ser, né, o nome completo, ou o nome abreviado. Peraí, gente, só um minutinho aqui. Tive a informação que a conexão caiu, só um minuto. Não, tá indo lá no YouTube. Muito bem, então vamos lá. Professor, Oi. pode ter duas empresas com o mesmo nome, mas em estados diferentes? Pode, tem problema não, é por estado, né? Pode sim, é por estado. O princípio da novidade, ele é estadual, né? E aí, por que se faz a proteção ao nome empresarial? Por que se faz esse registro do nome empresarial? Por que se exige que o nome empresarial seja único dentro do estado? Nós temos que lembrar sempre que é para a defesa do consumidor.
né? Defesa do consumidor. Para ele identificar melhor o seu empresário, aquela pessoa que ele está comprando. Mas em estados diferentes pode ter pessoas sim com nomes idênticos, porque a proteção ela Ok, se dá obrigado. de perfeito, por nada que isso. É porque a proteção, veja, ela se dá em nível estadual de abrangência das juntas comerciais, né? Até no nosso Código Civil fala: a proteção do nome empresarial será em âmbito nacional nos termos da legislação complementar específica. O problema é que a gente não tem essa, essa legislação que trata de proteção do nome em, em toda a União, né, em todo o Brasil mesmo. Enquanto não fizer essa legislação, e ela não existe ainda, a proteção ela se dá, né, na esfera estadual. Mas o princípio aqui da veracidade diz o seguinte, olha, o nome do empresário individual ele deve ter colidência com o nome da pessoa natural. Claro que é abreviado ou não, podendo colocar aí o ramo de atividade. Da mesma sorte, quando for firma social, veja, quando se tratar de uma firma social, o nome também da pessoa jurídica, né, que vai identificar aquele empresário, se os nossos sócios são Antônio e Beto, o nome também vai ser o quê? Tem que ter essa coincidência, princípio da veracidade. Então tem que ser Antônio e Beto, né, de forma completa ou abreviada, princípio da veracidade, colocando ainda o ramo de atividade. Se essa sociedade tiver ainda outros sócios, aqui ó, Carlos e Davi, o nome tem que ser Antônio, Beto, Carlos, Davi e quantos sócios forem necessários, a não ser que, como vimos na aula passada, pode ser assim, né? Antônio, comércio, né, o ramo de atividade é facultativo, e companhia, significa que existe o quê? Outros sócios. Né? Agora, o que, que não pode ser? Uma sociedade, pelo princípio da veracidade, veja, uma sociedade não pode ter os sócios Antônio e Beto. Agora eu quero deixar isso claro, tá? Nós estamos falando ainda de quê? Firma social. O que, que é firma social? É aquele título, aquele nome empresarial que tem o nome dos sócios. A sociedade, então, não pode ter os sócios Antônio e Beto e o nome da firma social ser o seguinte, ó, Carlos e Davi Comércio, por exemplo. Não pode, tem que ser o quê? Princípio da veracidade. Antônio e Beto ou Antônio e companhia. Princípio da veracidade. Tem que ter aí, então, tem que ter colidência, né? O nome, claro, Antônio aqui tem que ter aí veracidade, princípio, tem que bater esse nome, não pode ser nome diferente, tá bom? Então, nós vimos aí questão de firma, só lembrando, firma nossa, o que, que nós temos? Firma pode ser individual, a firma individual é para o empresário individual, tá? Firma social. Firma social para a sociedade. Dois princípios aplicáveis ao nome empresarial. O nome tem que ser novo, princípio da novidade. Não pode ter duas sociedades com o mesmo nome na mesma abrangência territorial, ou duas atividades ou dois empresários. Segunda situação que nós precisamos verificar, princípio da veracidade. Na firma tem que ter o nome do próprio empresário individual ou o nome dos sócios, tá? É claro que, por exemplo, se o Antônio vender aquela atividade para o Beto não pode utilizar-se do nome Antônio. O que o Beto vai ter que colocar? Tem que colocar o nome dele, princípio da veracidade. Beto, comércio. Só que se o Beto quiser fazer alguma referência ao Antônio, o que ele pode fazer? A lei autoriza. Beto, comércio, sucessor de Antônio. Não é muito comum, mas pode colocar esse sucessor. Questão importante também, regras... Ah, claro, só antes disso, né? Existe também a possibilidade da firma na Eireli. O que é a firma na Eireli? Vamos só lembrar aqui. O que é uma Eireli? Uma Eireli é uma pessoa jurídica constituída a partir de uma outra pessoa, nós vamos estudar no tempo
oportuno, que pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Então, alguém constitui uma herédia. Um ou outro, é ou, tá? Essa pessoa jurídica que vai exercer atividade, precisa de um nome. Para exercer uma atividade de empresa, precisa desse nome empresarial. Pode utilizar firma na Eireli. Então, pode ser, por exemplo, o nome da pessoa natural que constituiu essa Eireli. Então, pode ser aqui, ó, Antônio. Por que eu sei que é firma? Porque está usando o nome. Né? Comércio, só que tem a partícula identificadora, Eireli. Tem que sempre vir, né? A partícula identificadora, Eireli. Normalmente, olha, e aí a observação que eu fiz na aula passada, que nós temos que ver sempre essa observação. Normalmente, quando falamos em firma, a responsabilidade é o quê? Ilimitada. Responsabilidade de quem? Né? Melhor dizendo aqui, ó, ilimitada. Responsabilidade de quem? Dos sócios. Responsabilidade dos sócios é ilimitada. Por isso que tem um nome, por isso que é princípio da veracidade. Por isso que tem aqui, ó, Antônio, por isso que tem Beto, para poder identificar quem que é o sócio que responde com todo o seu patrimônio. Quando eu digo responsabilidade ilimitada, eu estou querendo trazer essa ideia aqui, ó. Acompanha comigo, por favor. Quando eu digo responsabilidade ilimitada, eu estou trabalhando com a seguinte ideia, né? Eu falo a seguinte situação. Nós temos a pessoa jurídica, que vai ser o empresário, né? Vamos colocar aqui a sociedade. Ela tem o seu nome empresarial, Antônio e Beto. Comércio, tem o seu nome empresarial. E tem os dois sócios. Princípio da veracidade. Tem que ter ali a colidência com esses nomes, né? Na hora de fazer o registro, tem que verificar se não existe nenhuma outra Antônio e Beto. Se não tiver, pode fazer o registro. Princípio da veracidade. Como que funciona essa questão da responsabilidade ilimitada? Olha, imaginemos que exista o credor da atividade. O que vai acontecer normalmente numa sociedade que usa firma? O credor, claro, primeiro tem que cobrar do empresário. Então ele vai cobrar do Antônio e Beto Comércio. E, por existir uma responsabilidade ilimitada nesse tipo de sociedade, claro, né? Especificamente aqui, Antônio e Beto Comércio, que é uma sociedade de nome coletivo, por exercer uma responsabilidade ilimitada, depois de exaurido todos os bens daquela pessoa jurídica, o credor também pode cobrar dos bens dos sócios. Por quê? Porque eles escolheram uma sociedade que tem responsabilidade ilimitada, né? Essa é a regra geral da firma, igual vimos na aula passada. Mas existe exceção. Qual que é a exceção também que nós vimos na aula passada? Uma sociedade limitada, vou colocar ela aqui, pode ter o nome de uma firma, né? Então, por exemplo, ó, Antônio Comércio Limitada, tá? É uma exceção. Utiliza-se firma, né, e pode ser utilizado como um critério de homenagem para o sócio fundador. Mas o que vai prevalecer sempre é a partícula identificadora de responsabilidade, o limitado. Assim como a mesma ideia que acontece com a Eireli, ó, também responsabilidade limitada, mesma coisa. Ó, Antônio, Comércio, Eireli. Uma você sabe que é Eireli, a outra você sabe que é sociedade limitada pelo nome empresarial, a partícula identificadora aqui. Por que é firma? Né? Aqui, ó, no primeiro exemplo, vai ser uma firma Eireli, porque está utilizando o nome do Antônio. E aqui é uma firma social, porque trata-se de uma sociedade limitada. Nesses dois tipos aqui, ó, em que pese estar utilizando firma, o nome daquela pessoa que constituiu, né, não tem responsabilidade ilimitada. Ao contrário, a responsabilidade é limitada. O que significa dizer? Que, diante de regra geral, né, se existir aqui o credor vai cobrar da pessoa jurídica, se a responsabilidade é limitada, como por exemplo aqui no Antônio, né? O credor cobra da pessoa jurídica e, regra geral, não pode
cobrar do patrimônio pessoal aqui dos sócios. Não pode cobrar aqui dos sócios. Então, o credor cobra da pessoa jurídica e acabou, para por aqui. Não pode cobrar do sócio. Ah, mas foi um caso que os sócios agiram com fraude. Foi uma situação que teve dolo. Foi uma situação em que há um abuso do direito de personalidade. Aí vai acontecer o instituto da desconsideração da personalidade jurídica e por ser uma exceção por causa da fraude, por causa do abuso, autorizado pelo juiz, o credor vai poder, mas a regra geral para por aqui, responsabilidade limitada. Então, cuidado com isso. Mesmo que use firma, vai prevalecer sempre a partícula de ilimitação, da limitação da responsabilidade, Eireli ou limitada. Né? E aqui, claro, tem sempre que ter aí a ideia de se guardar o princípio da novidade, sempre essa ideia, e o princípio também da veracidade. Outro nome empresarial que nós vimos na aula passada, e aí eu vou passando para a nossa aula de hoje, estou falando de todos os assuntos conjuntamente, para a gente dar uma dinâmica para poder adiantar mesmo. Só lembrando, é a chamada denominação. Lembrem sempre que a denominação é naquelas situações em que a responsabilidade é limitada, a responsabilidade dos sócios, das pessoas que constituíram aquela atividade. Tá? Trata-se de uma responsabilidade limitada, aplicável à sociedade responsabilidade ilimitada, à sociedade anônima e à própria Eireli. Também vocês têm que lembrar que a denominação é muito fácil de ser identificada. E aí, a aula passada, lembre que nós utilizamos o exemplo da sociedade que tem aqui, ó. Não é capeta não, perdão. O capacete, isso, agora foi, né? Comércio LTDA. Comércio de alguma coisa, vai lá, LTDA. Né? Nós estamos aqui, ó. Lembra lá como que é feito esse nome empresarial? Ele é feito de 3 elementos. Elemento, fantasia, né? Fantasia, mais elemento, fantasia, mais ramo de atividade, mais a partícula LTDA, né? Igual tá aqui, ó. LTDA, SA, né? Ou Eireli. Qual que é a grande diferença para a denominação? Deixa eu pegar aqui. Qual que é a grande diferença entre denominação para firma? Porque na denominação utiliza-se o elemento fantasia. Por isso que eu sempre uso aqui, ó, capacete, porque é muito difícil alguém chamar capacete. Não é o nome de alguém. Então, se não é nome, não é firma, é denominação. Mas o ramo de atividade, né, comércio, por exemplo, mais a partícula identificadora, LTDA, né, SA, Eireli. Aí nós estamos diante da denominação. Lembrando que, pela sociedade anônima ser sempre empresária, ela não precisa de ter o ramo de atividade. Olha só um nome empresarial muito comum, Vale SA. Não tem um ramo de atividade, porque a gente sabe que todas são atividades empresárias. A Vale SA é uma sociedade anônima. Olha a partícula identificadora e o Vale aqui é, sem sombra de dúvidas, o elemento fantasia. Tá bom? O exemplo ali do capacete, comércio limitado, Belo Sol, comércio limitado, essas questões todas. Pode ser também, olha, Belo Sol, elemento fantasia, comércio, Eireli. Né? Tem o Eireli também. Tá? Então, aqui nós temos essa partícula identificadora. Pode ser Belo Sol, comércio, LTDA, ou pode ser também Belo Sol, comércio, SA. Lembrando que o LTDA e o SA pode vir no início também. Pode ser, por exemplo, ó, SA, Belo Sol, não tem problema nenhum. Belo Sol, SA, Belo Sol, não tem problema nenhum. Tá? O LTDA não é comum, né, vir à frente, mas pode vir à frente também. LTDA, Belo Sol, comércio, não tem problema nenhum também. Importante essa partícula identificadora. Representa, como acabamos de ver,
Que sociedades que tem aí, ou a EIRELI, que utiliza a denominação social, o patrimônio dos sócios, no caso de sociedade, patrimônio dos sócios, em se tratando de sociedade, ou o patrimônio da pessoa que constituiu a EIRELI, né? Aqui uma sociedade limitada, por exemplo, e aqui uma EIRELI, são distintos. Quem que responde? O empresário. É o empresário que responde. Aquelas pessoas, os sócios, ou a pessoa que constituiu, via de regra, não responde. Resumindo tudo, nome empresarial serve para identificar, como vimos inicialmente, o empresário, que pode ser uma pessoa natural ou que pode ser uma pessoa ou que pode ser uma pessoa jurídica. Quem que escolhe? O empresário, ao exercer sua própria atividade como pessoa natural, ou os sócios, ou a pessoa que vai constituir aquela EIRELI, é que vai escolher a forma que vai exercer aquela atividade. O fato é que o nome empresarial serve para identificar quem é o próprio empresário. Depois de identificado quem que é o empresário, o nome empresarial ele serve para defesa do consumidor, porque ele consegue identificar melhor quem é aquele empresário. Então, nome empresarial identifica empresário. Cuidado, né? E aí nós temos uma situação que é muito importante e agora sim já está trabalhando com a nossa aula mesmo de hoje. Nós não podemos confundir nome empresarial com marca. Por que que não? Não podemos confundir nome empresarial com título do estabelecimento. Agora ficou ruim aqui. Título. Nós não podemos confundir com título do estabelecimento. Não podemos confundir com marca, não podemos confundir com título do estabelecimento. Vamos pegar aqui um exemplo qualquer aqui, ó. Vamos colocar aqui na Carrefour. Beleza, deixa o Carrefour aqui. Vamos pegar aqui imagens. Tomara que apareça alguma coisa. Gente do céu, cadê minhas imagens? Imagem. Pronto. Vamos entender aqui. O que é isso aqui? Carrefour. O que é isso aqui? Seu nome empresarial? Não, não é um nome empresarial. Isso não é um nome empresarial. Só um minutinho, por gentileza, gente, porque eu só chovei aqui. Desculpa que eu tive que... Desculpa aí que eu tive que fechar a janela. Isso aqui, ó. Nome empresarial? Não. Não é um nome empresarial. Todo mundo tá vendo aqui, ó. O que é isso aqui? Marca. De duas formas. Né? Na forma do Carrefour aqui mesmo, ou por esse logotipo aqui, ó. Eu não sei o que parece, me lembra sempre um peixe, mas eu acho que não é um peixe, não sei o que é isso. Mas tá aqui. Tá? O que é isso? Marca é o nome empresarial? Não. Para poder saber o nome empresarial, tem que olhar lá como que está descrito aí. Tá? Então, isso aqui é o que? Marca. Tá? O que é essa plaquinha aqui em cima dessa loja aqui? Vamos colocar. O que é essa plaquinha aqui? Pode ser o título do estabelecimento, mas pode ser também uma marca. Né? Pode ser o título do estabelecimento ou pode ser uma marca. No caso, o Carrefour é uma marca. Todo mundo que entrar no Carrefour consegue identificar lá algum produto ou serviço. O que eu quero dizer? Marca vai identificar produto ou serviço. Marca tem proteção? Claro. A marca tem proteção nacional e até internacional, desde que feita o registro. O registro aonde? No INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então é muito comum alguém querendo proteger a sua atividade, que ele faça o registro daquela atividade também com uma marca identificando o produto ou serviço. E Carrefour com certeza é marca, porque se você entrar dentro de uma loja do Carrefour, você vai identificar vários produtos lá, feijão Carrefour, arroz Carrefour, tudo em Carrefour. Né? Então,
Isso aqui. Se não fosse marca, se tivesse só essa plaquinha em cima aqui da porta, por exemplo, Depósito Dois Irmãos, se tivesse só essa plaquinha aqui, ó, Depósito Dois Irmãos, Padaria Dois Irmãos, Pais e Filhos, Pai e Filhos, tem um monte nesse sentido, né? O que, que é isso? Título do estabelecimento, né? Identifica aquele estabelecimento, né? Marca identifica produto ou serviço. Como, por exemplo, ó, como que você sabe que o produto que está dentro de uma garrafa de PET, tudo bem que a garrafa da... Você vai falar, a garrafa da Coca-Cola é estilizada. Tudo bem, mas vamos pegar um outro produto que não seja estilizado dessa forma aqui, que a garrafa seja aquela mais comum mesmo. Como que você sabe que é esse produto, esse líquido preto que está aqui dentro é Coca-Cola, ou é Baré Cola, ou é Pepsi? Né? Eu acho que a Pepsi, a garrafa é normal, né? Deixa eu ver. Nem lembro mais. Não, já é tudo mais estilizado. Mas tudo bem. Como que você sabe que esse produto aqui esquece? Mas se colocar no vários vasilhames, você sabe pela marca, né? Pelo logo ou pela própria marca aqui mesmo escrito. Identifica produto ou serviço, né? Por que eu estou dizendo isso? Que nós não podemos confundir nome empresarial que tem proteção estadual, com marca que identifica produto ou serviço. O que é muito comum? O que é muito comum para poder reforçar bem? Que o nome empresarial seja parecido com o título do estabelecimento, com essa placa que fica acima do título do estabelecimento. Eu não sei aqui, por exemplo, já mudei aqui, ó. Não sei se Super Nosso é marca, né? Pode ser, pode identificar um produto ou serviço. Mas se não for, aqui nós estamos diante de um título do estabelecimento. Então, nós temos que identificar o que é marca, o que é título de estabelecimento e o que é nome empresarial. Tá bom? A gente não pode confundir isso. Nome empresarial identifica o empresário. O título do estabelecimento consegue ter uma identificação visual de onde que funciona determinada atividade e a marca identifica produto ou serviço. Para a questão de proteção, o que normalmente as atividades fazem? Repetindo, a própria marca vira o título do estabelecimento, porque aí tem proteção o quê? Nacional e até internacional, desde que esteja registrado lá no INPI. Por que eu estou falando isso? Porque o título do estabelecimento, regra geral, isso aqui está até trazido aqui no seu material, eu lhe convido a fazer uma leitura, explico isso aqui para vocês também, até fazendo aqui, ó. Nome empresarial, Carlos Souza, Pedro e Silva, Produtos Alimentícios Limitada. Título de estabelecimento, Lua de Gelo, marca, Pin Congel. Tem um exemplozinho que eu coloco aqui no seu texto aqui, tá? O que é o título do estabelecimento, normalmente? O que a gente conhece vulgarmente como nome fantasia, mas que na verdade pode ser uma marca, né? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, clássico do Carrefour. Isso aqui é marca, tá? Mas está funcionando como título do estabelecimento. E por que faz esse registro? Para poder identificar e ninguém poder copiar. Sabe por quê? Né? Isso aqui eu vou te convido a fazer essa leitura aqui, e eu lhe digo o seguinte aqui no texto. Eu explico que o título do estabelecimento não tem a mesma proteção que o nome empresarial e nem a proteção da marca, porque não faz registro no título do estabelecimento. Mas você pode utilizar-se da legislação de concorrência desleal, porque quem já tem aquele nome, o outro não pode abrir na frente com o mesmo nome, senão vai fazer uma concorrência desleal. Sim, pode utilizar. O que eu estou dizendo é que não tem um registro específico para o título do estabelecimento. É claro que se alguém abrir um estabelecimento na frente do seu e você já está antes e consegue provar, aquele que está abrindo na frente está fazendo uma concorrência desleal. Ele vai ter que mudar aquele nome lá. Isso é uma outra história. Tá? O que eu estou te dizendo é o seguinte, você vai fazer essa leitura aí para mim. O nome empresarial, ele está protegido com o registro, artigo 33, registro na junta comercial, registro que é estadual. Isso serve tanto para firma individual, firma EIRELI, denominação social, denominação EIRELI, firma, né, social. Tá? O registro é estadual. Nós não temos a lei complementar para o registro do nome empresarial ser todo
A unidade federativa nossa aqui, são das unidades federativas, ao não ser da União, nós não temos uma lei para registro da União, tá? A proteção é estadual, mas ninguém está preocupado, e esse eu quero chamar a sua atenção, ninguém está muito preocupado com o nome empresarial. As pessoas estão preocupadas com a marca, e a marca tem proteção em âmbito nacional, desde que, mais uma vez, chama atenção, tenha seu registro perante lá o IN, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Mas a marca identifica produto ou serviço, tá? O título do estabelecimento é a plaquinha, que pode ser uma marca, se for marca tem proteção. Se for só título do estabelecimento, a proteção é só pela lei de concorrência desleal. Tranquilo? Beleza? Então, cuidado com essas situações. Dando seguimento, aqui na nossa aula, título do estabelecimento, essa plaquinha, depois eu faço uma lista aí, para que você entender bem, né? E aí eu falo, reforço essa ideia, o que acontece na prática? Acontece na prática que o título do estabelecimento, para ter proteção, também se cria uma marca, inclusive com logo aqui, né? Normalmente, tá? O que mais que nós temos? Os princípios que são aplicáveis ao nosso nome empresarial, princípio da novidade e princípio da veracidade. O nome empresarial tem que ser novo no local de registro, no estado, então, né? E o nome empresarial tem que ter coincidência, tem que coincidir com o nome da pessoa natural ou dos sócios. Em se tratando de firma, tá? Perguntinha básica que é feito sempre. O nome empresarial é um direito de personalidade? E o que são direitos da personalidade, né? São aqueles direitos que estão trazidos lá no nosso Código Civil. Bem no início vocês estudaram em teoria geral do direito privado, aqui, né, das pessoas naturais, e logo após começa aqui, ó, dos direitos da personalidade. O que são direitos da personalidade? Vamos lembrar? Proteção física, proteção ao nome, proteção à imagem, proteção ao corpo, proteção psíquica, isso está tudo tutelado aqui a partir do artigo 11 da nossa lei, né? É aqui nos direitos da personalidade, por exemplo, que nós conseguimos entender que se uma pessoa tiver o nome incluído de forma indevida nos cadastros de proteção ao crédito, o seu nome será de forma injusta negativado. Se é injusto, se fere o nome daquela pessoa, tem direito a uma indenização, né? Toda ofensa deve ser ressarcida patrimonialmente. Então, você tem o direito a ressarcimento. É aqui no direito da personalidade que diz que numa relação de trabalho, por exemplo, vamos lembrar, numa relação de emprego, não pode ter uma dor insuportável do empregador para com o empregado ao ponto dele sentir um assédio moral, uma pressão muito grande que vai causar uma doença no empregado. Assédio moral, assédio sexual, as formas de assédio que existem, doenças psíquicas. Aqui também nos direitos da personalidade que diz que você não é proprietário pleno do seu corpo. Você não pode, única e exclusivamente, né, decapitar um dos seus órgãos, né, um braço, um dedo, por vontade própria. Você não tem esse direito de fazê-lo. Você não pode dispor do seu próprio corpo. Há uma série de regras aí, inclusive pelo Conselho Federal de Medicina estabelecido, né? É o direito de personalidade que você tem proteção à imagem, e assim vai sucessivamente. A pergunta que se faz é, isso das pessoas naturais, né? Lembrando que o nome empresarial pode identificar uma pessoa jurídica. O nome empresarial pode identificar uma sociedade limitada, por exemplo, uma sociedade anônima. E a pergunta que se faz é, o nome empresarial trata-se de um direito da personalidade? Existe proteção jurídica ao nome empresarial? Resumindo isso de forma bem simples mesmo, imaginemos que uma sociedade limitada que tem um nome empresarial, né, uma sociedade limitada, vamos colocar lá o nosso exemplo,
a capacete, comércio de alguma coisa, limitada, teve seu nome incluído indevidamente por um banco nos cadastros de proteção ao crédito. Pergunto, a inclusão foi indevida. A inclusão foi indevida. Essa capacete tem o direito de ressarcimento daquele dano? Claro que tem. Houve uma ofensa contra a capacete ao seu nome? Sim. Se alguém comete um ato que vai vilipendiar, vai atrapalhar, vai causar prejuízo à imagem da capacete, ela tem direito de reparação do dano? Claro que tem, né? Então é isso que está trazido aqui no artigo 52, que eu chamo a atenção do Código Civil, que fala o seguinte para a gente, olha, as pessoas jurídicas, peraí que eu estou chegando nele. As pessoas jurídicas, aplica-se no que couber. Aplica-se às pessoas jurídicas no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, né? Ou seja, tem proteção do nome? Tem. Tem proteção da imagem? Tem. Mas tem proteção física? Não, não vai ter. Proteção ao corpo da pessoa jurídica? Não. Proteção psíquica? Uma pessoa jurídica sofre um abalo emocional? Não, não vai ter. Mas proteção ao nome, proteção à imagem, sim. Então, se alguém lhe fizer a pergunta, aplica-se os direitos da personalidade, que tá de, mas tem que ser que tá da, né? Tá errado. Da personalidade a pessoa jurídica? Sim. O artigo 52 nos diz que aplica no que couber. É um direito da personalidade? Sim. Proteção ao nome é um direito da personalidade. Tá? Assim como proteção à imagem também. Tá? Alienação do nome empresarial. O nome empresarial pode ser vendido, alienado? A resposta, a regra geral, está lá no artigo 1164. Não, não pode. O nome empresarial não pode ser objeto de venda. Pode colocar sucessor de, como eu disse para vocês. Tá? Imaginemos aquela seguinte situação, olha, do empresário individual. Empresário individual, o nosso eterno, tá? Sempre eu uso ele, é o Antônio. Antônio Comércio, tá? Ele pode colocar. Ele vendeu, ele alienou aquela atividade para o Beto. Olha o Beto aqui, ó. O Beto pode colocar. Ih, faltou espaço aqui, né? Não tem problema não. O Beto pode colocar aqui, ó. Ficou ruim. Passou aqui para o Antônio, vendeu para o Beto. O Beto pode continuar utilizando o nome Antônio? Não. Princípio da veracidade. O que ele vai ter que fazer? Beto. Vai ter que mudar. Tem que colocar o nome dele. Princípio da veracidade. Né? Beto Comércio. Pode colocar Beto Comércio, sucessor de Antônio. Não tem problema nenhum. Em se tratando de uma sociedade, princípio da veracidade de novo. Tem dois sócios. Tem o Antônio e tem o Beto. Como é que vai ser o nome? Antônio, como vimos, da firma, né? E Beto, em se tratando de uma firma. Tá? Comércio. Aí, depois mudam-se os sócios para Carlos e Davi. Pode continuar com Antônio e Beto? Não. Princípio da veracidade. Não pode, como vimos. Tem que colocar lá Carlos e Davi, comércio. Não é isso? Só que existe uma situação que nós temos que entender, que é a seguinte, olha, vê se você concorda comigo. E quando é denominação social? Na firma não pode, por causa do princípio da veracidade. E quando é uma denominação social? Imagina aqui uma sociedade limitada, denominação, hein, social, a partícula identificadora aí que fica fácil. A sociedade limitada tem dois sócios, tem o Antônio e tem o Beto, tá? E aí a sociedade limitada chama o seguinte, nosso eterno capacete, né? Comércio limitada, tá bom? Veja, na verdade, olha, essa capacete, princípio da veracidade aqui, ele é aplicável só ao ramo de comércio, né? Não pode está escrito comércio no nome empresarial e ser uma indústria. Não, comércio tem que ser comércio, compra e venda. Tá? Mas não está ligado a nenhum tipo do nome do sócio. Olha, não tem vínculo com o nome dos sócios. Nesse caso, pode ser alienado esse nome empresarial? É porque muitas das vezes acontece o seguinte, olha, e aí é que gera essa dúvida, eu tenho certeza. Deixa aquela sociedade e faz uma cessão.
das cotas para C. Então, A deixa de ser sócio e passa para C. B, igualmente, sai daquela sociedade e passa para D. Tem uma seção de cotas para D. Nesse aspecto aqui, ó, os novos sócios agora são C, que recebeu aquelas cotas de forma onerosa de A, e D, que recebeu aquelas cotas por meio de cessão onerosa também de B. Os novos sócios agora são C e B, Carlos e Davi. Os sócios antigos eram Antônio e Beto. Nesse aspecto, veja, o que é vulgarmente chamado de venda, né? O Antônio vendeu as suas cotas para Carlos, Beto vendeu as suas cotas para Davi, Beto sai da sociedade, Antônio sai da sociedade, Carlos e Davi são os novos sócios dessa sociedade. Há uma venda no ramo empresarial? Tecnicamente não. Por que não? Porque o empresário continua o mesmo. Veja, o empresário continua sendo o mesmo. O que houve? Houve uma mudança de sócios. Houve cessão. A cessão pode ser a título oneroso, pode ser a título gratuito, mas o empresário continua o mesmo. Não foi. Essa atividade não foi uma venda do nome empresarial. Não. Nós tivemos uma cessão de cotas aqui. Então não confunda essa situação. Mudando o só, aí é diferente, né? Mudando os sócios na denominação, precisa de mudar o nome empresarial? Não. Por que não precisa? Porque o princípio da veracidade, a não ser que eles mudam o ramo de atividade, aí deixa de ser comércio, por exemplo, e passa para a indústria. Não é o caso. Se continuar com o comércio aqui, ó, não precisa, porque aqui é utilizado o chamado elemento fantasia. Não tem o nome dos sócios, não é firma, né? Igual nós colocamos aqui. Aonde? Peraí. Igual estava no exercício anterior, eu apaguei. No exercício anterior nós tínhamos a seguinte, era firma, né? Antônio, Beto, passou para Carlos e Davi, Antônio e Beto deixaram, o nome era Antônio e Beto, aí pelo princípio da veracidade tem que pôr o nome dos novos sócios agora, não pode continuar Antônio e Beto, tem que ser agora Carlos e Davi, mas isso, veja, vai acontecer na firma, não vai acontecer na denominação. Aqui está limitada, mas podia ser SA, né? Se tivesse uma única pessoa, vamos lá, só para forçar isso bem, poderia ser uma Irene, tá bom? Então, regra geral, o nome empresarial não é alienado. Isso para você não ter dúvida disso, pense no empresário individual. Antônio, quando transfere a atividade para o Beto, né? Empresário individual, tem que ser o nome da pessoa natural, lembra? O Antônio pode, o Beto, perdão, pode continuar utilizando o nome do Antônio? Não. Firma social. Os novos sócios podem continuar com o nome do sócio anterior? Não, a não ser que tenha aquela ideia de sucessor de. Tá bom? Cuidado com essa questão. Alteração do nome empresarial. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui sobre. E ação de anulação. Nós já vamos passar para o nosso próximo tempo, que é que é estabelecimento empresarial. Veja, alteração do nome empresarial. O nome pode alterar. O nome empresarial pode ser alterado? Claro. Veja. Na firma aqui, quando muda os sócios, pode alterar. Na denominação social, como falamos aqui, ó, deixou de ser comércio e passou a ser indústria. Tem, não é que só pode, tem que alterar. Princípio da veracidade, da atividade, né? Quando se faz qualquer tipo de alteração, depende do ato constitutivo. Por exemplo, se for um contrato social de uma sociedade limitada, não raramente você vê lá, ó, se não tem alteração nenhuma, é contrato social. Se já teve uma alteração, passa primeira alteração, segunda alteração do contrato social, terceira é quantas quiserem, de forma que infinita. Né? O nome empresarial pode ser mudado? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Outra situação importante, é claro que tem que ter os quórums próprios, nós vamos falar isso lá quando tratar de sociedades. Ação de anulação de nome empresarial. Exemplo, princípio da novidade. Princípio da novidade. Deixa eu te forçar aqui a entender isso. O que eu estou te perguntando? Imagina o seguinte, alguém fez o registro de uma atividade aqui em Belo Horizonte, dentro de Minas Gerais, registrado na junta comercial.
Beleza, a junta comercial conferiu, não havia nenhuma atividade com aquele nome antes, tá? Não havia nenhuma atividade com aquele nome antes. Então, nós tínhamos lá capacete, comércio de alguma coisa limitado. Beleza, registrou, não tem nenhum capacete comércio limitado. Está funcionando, bonitinho. Posteriormente, chega alguém lá e faz o seguinte, ó, faz o registro da capacete comércio limitado. Não pode passar, a junta comercial está para lá para poder dizer que o nome comercial não pode ser igual nem parecido, semelhante com o que já está registrado, princípio da novidade, tá? Não pode, mas passou, né? E aí esse capacete TT está roubando a clientela do capacete, comércio limitado. O que ele pode ser feito? Ele pode ajuizar uma ação para anulação do nome empresarial. Qual que vai ser anulado? Claro, o que registrou posteriormente. O que registrou aqui posteriormente, né? O capacete foi o primeiro e o capacete TT foi o segundo. Então, o nosso artigo 1167 fala o seguinte, ó, cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, a ação para anular a inscrição do nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato. Né? Então, verificada alguma violação da lei ou do contrato, pode, né, ajuizar essa ação aquele que for prejudicado. Te deu um exemplo aí. Tá? Agora, o que eu chamo a atenção aqui? Trata-se de uma expressão aqui, olha, a qualquer tempo. Cuidado, ó. A qualquer tempo. Trata-se, então, de uma ação em que o prazo é o quê? Imprescritível. Não tem prazo prescricional. Não é assim, ó. Pode com 3 anos, 4 anos. Deverá ser ajuizada a ação no prazo máximo de 5 anos. Não tem prazo de prescrição. Ao contrário, está escrito aqui, ó, a qualquer tempo. É imprescritível. É imprescritível. A qualquer tempo. Né? A qualquer tempo. Então, é imprescritível. A qualquer tempo. Tá bom? Cuidado com isso. A ação é imprescritível. Estou reforçando bem isso. Cuidado. O prejudicado pode alegar. Tá bom? As ações, por exemplo, a ação de nulidade de marca, de patente, tem prescrição. Aqui não tem. Nesse caso nosso aqui é imprescritível do nome empresarial. Ótimo. Chegamos aqui então, veja, ao final do nome empresarial, penso eu que esgotei tudo o que pode ser cobrado aí relativo a nome empresarial nessas 2 aulas. Passamos para uma outra disciplina nossa, que é o chamado estabelecimento empresarial. E aí, como essas matérias elas são conexas, indistintas umas das outras, né? Indissociáveis, inclusive, vamos utilizar os mesmos exemplos aqui. Ó. Veja, se eu lhe perguntar nessa foto aqui que está trazida do Carrefour, o que é o estabelecimento, ou do Supernosso, olha o jabá rolando aí, né? Fazer propaganda para ela. O que é o estabelecimento empresarial? Você tem que tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar muito cuidado? Porque estabelecimento empresarial não é esse local físico em que está acontecendo essa atividade econômica. Eu sei que popularmente, vulgarmente, da forma que nós estamos habituados, nós temos a ideia de estabelecimento como sendo o quê? Esse local físico. Olha aqui, ó, o local físico aqui do Carrefour, o local físico aqui do Supernosso, o Carrefour aqui de novo, o local físico. Tá? Não, não é esse local. Então, o que é estabelecimento empresarial? Olha, estabelecimento empresarial nosso, a definição dele está trazida, o conceito de estabelecimento empresarial, está lá no artigo 1142, que fala, considera-se estabelecimento todo
o complexo de bens organizado. Todo o complexo de bens organizado que o empresário utiliza para o exercício da sua atividade de empresa. O empresário individual, Eireli ou sociedade empresária. Tá? Então veja, são todos os bens, esse conjunto de todos os bens. Bens que podem ser corpóreos ou materiais, também conhecidos como tangíveis, ou bens incorpóreos e imateriais. Tá? Exemplo, bens corpóreos materiais, também conhecidos os incorpóreos e imateriais como intangíveis. Bens corpóreos, bens materiais tangíveis. Os móveis, os utensílios, mercadoria, maquinário, o próprio imóvel, que não precisa ser próprio, né? Pode ser alugado. Né? Então aqui, olha, se nós estamos diante dessa situação aqui, veja aqui, ó, Carrefour. Tá vendo aqui que tem um balcão, tem aqui os mercadorias, tem isso aqui. Tudo isso aqui é estabelecimento empresarial. O imóvel, tudo. O ponto que está ali, né? Que está aqui. Por quê? O próprio ponto. Porque existem bens incorpóreos. O ponto comercial. O ponto comercial é o local em que ele está. Um shopping, por exemplo. Né? Quem está mais próximo ali da praça de alimentação, da porta, até que tem muita gente que passa, lógico que o ponto é melhor. Tá? Existem bens incorpóreos também que muitas vezes valem mais do que todos os bens móveis, palpáveis aqui, ó, todos os bens corpóreos, né? Como por exemplo a marca, uma patente. O próprio nome empresarial expressa, sim, sem sombra de dúvidas, o título do estabelecimento, a marca aqui, ó, vale mais muitas das vezes do que todos aqueles bens físicos que estão. Eu tenho dúvida nenhuma que a marca Coca-Cola deve valer muito mais do que todos os bens físicos que a Coca-Cola possui, por exemplo. Mesma coisa da Pepsi e vai sucessivamente, por causa dessas marcas aí. Né? Então veja, o que é o estabelecimento? Esse conjunto de bens corpóreos, bens materiais. Corpóreos, materiais e bens incorpóreos e imateriais. Todos os bens. Esse conjunto de todos os bens aqui é o estabelecimento que não pode ser confundido única e exclusivamente com o local em que é realizada aquela atividade econômica. Tá? Então nós temos que entender que estabelecimento empresarial é uma universalidade. O que é uma universalidade? É um conjunto de bens, estabelecimento empresarial, ele vai ser um conjunto de bens. Olha aqui o conjunto de bens aqui, ó. Tudo que está sendo utilizado, esse conjunto de bens. A marca, os bens, tudo. O ponto, o local que está tudo. É esse conjunto de bens que o empresário utiliza para exercer atividade. A esse conjunto de bens, nós damos o nome de universalidade. O direito dá o nome de uma universalidade de bens, ou seja, essa ideia de universo, conjunto de bens. A pergunta que se faz sempre e que se mostra muito importante é a seguinte: trata-se de uma universalidade de fato ou uma universalidade de direito? Em outras palavras, se você entender que é uma universalidade de direito, significa dizer que esses bens estão reunidos em força de lei. Como assim bens reunidos por força de lei? Imaginemos que uma pessoa venha a falecer. Quando ela vem a falecer, é feita a abertura da sucessão. Ou seja, os bens deixados, eles são reunidos por força de lei e ali nós temos a figura da herança. Esses bens, ou claro, pagam-se primeiro os credores, claro, e depois serão reunidos entre os herdeiros. Mas o que importa é que a lei manda reunir esses bens. A mesma situação acontece no caso de falência. O que é a falência? Falência nada mais é do que tirar os bens do devedor, afastar o devedor daquela atividade, pegar todos os bens daquele devedor que forem encontrados, que cria-se a chamada massa falida, cria-se essa massa falida, e esses bens eles serão vendidos para poder pagar quem? Pagar os credores. Tá? Mas quem que manda reunir esses bens? A lei. Qual lei? No caso da herança, Código Civil. Na massa falida, Lei de Falências. Tá bom? Universalidade de fato.
O que é uma universalidade de fato? É quando a reunião se dá por vontade. Quais bens são utilizados para o exercício aqui da atividade do Carrefour? Sei lá, quem que vai escolher isso? O próprio detentor dessa atividade, o empresário, que no caso é a pessoa jurídica, o Carrefour aqui. Ele que vai escolher quais são esses bens que serão reunidos. Então, quando nós falamos em universalidade de fato, é essa reunião de bens que decorre de vontade do empresário e não da vontade da lei. Não é a lei que impõe. Não é a lei que diz que para você ser empresário, tal como ali o Carrefour, você precisa de tal, ou tais bens. Não, não é isso. É uma universalidade de fato. Então, diante desse aspecto, né, quando nós falamos em estabelecimento empresarial, nós temos que entender, sim, que o estabelecimento empresarial se trata de uma universalidade de fato e não de direito. Cuidado! Vou colocar uma observação para você. Existem alguns doutrinadores que dizem que trata de uma universalidade de direito porque tem previsão lá no artigo 1142 do Código Civil. Cuidado com isso, tá? A posição majoritária, a maioria dos doutrinadores, quem diz que é uma universalidade de direito porque tem previsão no Código Civil é minoritário. A posição majoritária trata-se de que é uma universalidade de fato. A escolha compete ao empresário e não é a lei que determina essa reunião de bens. Tá bom? Mas cuidado, tá? Outra perguntinha básica também em estabelecimento empresarial. Muito bem, o que é o estabelecimento empresarial, mais uma vez? Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens que o empresário utiliza, olha a expressão, que o empresário utiliza para exercer a atividade. Quem que é o proprietário desses bens? Quem é o proprietário desses bens é o empresário, que pode ser um empresário individual, aqui ele é uma pessoa natural, ou que pode ser também uma pessoa jurídica, exemplo aqui de uma sociedade limitada. Conjunto de bens que o empresário utiliza para o exercício da sua atividade. Mais uma vez, quem é o proprietário? Empresário, pessoa natural, ou a pessoa jurídica. Tá? Ele que é o empresário. Então veja, se ele é um empresário, se ele é o dono daqueles bens, quem que é o proprietário, claro, dos bens? O empresário. Quem que é o titular de direitos e obrigações? Em outras palavras, eu estou te perguntando da seguinte forma: esse complexo de bens, esse estabelecimento empresarial, ele é um objeto ou é um sujeito de direito? Se você entender que ele é um sujeito de direito, ele é titular ele é titular de direitos e obrigações, né? E aí deixa eu tentar te fazer pensar um pouquinho. Olha, se você entender que ele é sujeito, é ele que é titular de direitos e obrigações. Se você entender que ele é um objeto, a ele recaem direitos e obrigações, que é completamente diferente. Vamos entender. Imaginemos que alguém está dentro de uma sociedade e essa sociedade, o estabelecimento empresarial, possui bens. E aí nós vamos entender isso bem. Essa pessoa que está lá, né, bate numa porta, machuca numa mesa, sofre um acidente dentro dessa sociedade anônima por culpa de negligência da sociedade anônima. Machuca onde? No bem, tá? Daquela sociedade anônima. Por negligência, está lá uma mesa, alguma coisa que fez machucar, um acidente aconteceu dentro daquela sociedade anônima. Essa pessoa vai ajuizar uma ação contra quem? Contra os bens ou contra a sociedade? Se você disser que é contra os bens, o bem é sujeito de direito. Agora, se você entender que é contra a sociedade, o bem é apenas um objeto cujo titular do objeto é a sociedade e quem é o sujeito de direito é a sociedade. Nós não podemos entender de outra forma, na minha opinião, veja, o
O estabelecimento empresarial é objeto. Quem que é o dono daqueles bens? O empresário. Quem é o sujeito de direito? Quem é o sujeito de direito? O sujeito de direito é o empresário, né? A pessoa natural que exerce atividade de empresa ou a pessoa jurídica. Ele, os bens são só objetos. Agora, se eles são objetos, eles podem ser comercializados, pode ser vendido, né? E isso é uma pergunta que se faz. O estabelecimento empresarial pode ser vendido, por exemplo? Claro, não tem problema algum. Né? Aí ele recai direitos e obrigações. Mas eles não são titulares. O titular é o seu proprietário, o proprietário é o empresário. Né? Então, cuidado. Se te perguntar, o estabelecimento é objeto, o estabelecimento é conjunto de bens. É uma universalidade de fato. É um conjunto de bens que o empresário escolhe para exercer determinada atividade. Outra questão também importantíssima no que se refere ao estabelecimento empresarial é o chamado aviamento empresarial. E todo mundo sabe o que é aviamento empresarial. Tá? Aviamento objetivo e aviamento subjetivo. Todo mundo sabe o que é aviamento. O que é aviamento. Né? Algumas pessoas fazem essa pergunta, a gente pode esquecer o que é aviamento, mas a gente sabe. Imagina o seguinte, olha, existem duas atividades, uma atividade A e uma atividade B. Todas as atividades econômicas. Essas duas atividades, quer seja a atividade A, quer seja a atividade B, vendem o mesmo produto. Material de construção. Vende lá madeira, tijolo, areia. Você vai encontrar praticamente os mesmos produtos na atividade A e na atividade B. Atividade empresária. Né? Pergunto para você, e eu tenho certeza absoluta que você sabe responder. Existe a possibilidade da atividade A valer mais no mercado, ter um potencial maior de lucratividade do que a atividade B? Existe essa possibilidade? Veja, a atividade A valer mais no mercado do que a atividade B? É claro que isso existe. E você, qualquer um, nós fazemos essa análise diuturnamente, todos os dias. Nós comparamos atividades econômicas e nós chegamos à conclusão que uma atividade é mais lucrativa do que a outra, mesmo tendo produtos. E o que gera esse potencial de lucratividade? O que faz com que uma atividade seja mais lucrativa do que a outra? Vários fatores. E são esses fatores conjugados é que nós damos o nome de aviamento. Aviamento é potencial de lucratividade, potencial de retorno daquela atividade. Os critérios podem ser objetivos ou os critérios podem ser subjetivos. Quando é subjetivo, o que faz vender mais é a pessoa que está ali na frente, é o gestor daquela atividade, é o próprio empresário individual ou são os administradores de uma Eireli, o administrador de uma Eireli, o administrador de uma sociedade, as pessoas que estão dentro daquela sociedade. Esse subjetivo, como o nome diz, subjetivo, é mais difícil de você comercializar, né? Porque eles são critérios pessoais. Mas o critério objetivo está atrelado a situações de desenvolvimento do produto mesmo que é comercializado ou de exposição, sem sombra de dúvida. Vamos pegar aqui, ó, um Super Nosso, que tem ali toda já uma propaganda, um marketing, um conhecimento, uma disposição de produtos, né? Então ali esse potencial de lucratividade. O local em que ele está, né, estabelecido, né? Vou pegar aqui uma outra imagem, veja, um local aqui, ó, está provavelmente em um shopping, pelo tamanho da loja, com estacionamento amplo, com facilidade. O ponto é um ponto melhor. Isso tudo é potencial de lucratividade. A marca foi devidamente explorada, aquela marca tem outros atributos de confiança, a pessoa está mais confiante naquela marca, enfim.
Estou te dando elementos para você entender essa questão do aviamento, esse potencial de lucratividade, que tem muito a ver com o chamado ponto comercial. O ponto comercial é o local que está estabelecido, né? É de forma inegável que uma loja que vai trabalhar, hoje na pandemia está difícil, mas pensa no mundo funcionando normal, que Deus quiser, vai funcionar daqui a pouquinho. Mas imagina uma loja que tem ali, vende dentro de um produto determinado ali, próximo ao shopping cidade, que é um shopping central, e uma loja que está estabelecida lá no bairro São Luís, na Pampulha. O São Luís não, até que ele é mais movimentado mesmo, mas aqueles bairros ali próximo ao Mineirão, esqueci o nome dele agora, em que aqueles bairros que ficam ali completamente vazios, né? São bairros residenciais por excelência, tem pouco trânsito de pessoas, as ruas são desertas. Qual loja que vai vender mais? É claro que é do shopping, de forma inegável. Estou falando venda física. Venda pela internet aí não tem jeito, é porque ele está no mundo eletrônico. Mas venda física é onde o consumidor vai. Então, ele está lá mais próximo ali do shopping cidade. Isso tudo é aviamento. Claro que quando nós estamos tratando de situações físicas, é um aviamento objetivo. Agora, quando nós estamos falando de questões das próprias pessoas que estão fazendo a gestão, é aviamento subjetivo. E aí eu te pergunto, que eu falei no início da aula, existe a possibilidade de uma determinada loja que vende produto similar ou igual a outra loja, a loja A e a loja B, uma tem um valor maior no mercado, né? A loja A, se for vender, por exemplo, se for vender todo esse estabelecimento empresarial da loja A, esse complexo de bens, marca, vender tudo, existe a possibilidade da loja A valer muito mais do que uma loja B? Claro. Por quê? Porque ela tem um aviamento maior. E por que ela tem um aviamento maior? Porque ela tem uma marca, porque ela está melhor bem localizada, ela já tem uma clientela, já tem todas essas situações, já tem um ponto comercial melhor, né? São todas essas situações. Tranquilo? Falei aí sobre aviamento. Chegamos aqui ao final do nosso estabelecimento empresarial. Vou passar para a sala de aula para trabalhar com todos os questionamentos, mas tenho que parar lá no YouTube. Peço um minutinho só, por gentileza. Tá bom? Vou trabalhar aí com vocês. Um abraço.